Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 17 de fevereiro de 2025, 6 horas, horário de Brasília. Muito obrigado. O título do trabalho de hoje é O Despertar do Trovão. A Ucrânia rompe o gelo e o colapso moral das tropas russas no fronte de batalha. Em uma reviravolta que silenciou os céticos, as forças de Kiev tomaram mais de 200 quilômetros quadrados em apenas 5 dias, superando as conquistas russas de meses inteiros. Enquanto o Starlink de Elon Musk se torna uma arma de silêncio contra o Kremlin, os bastidores do exército invasor revelam um cenário de horror. Comandantes desesperados empurram soldados para ataques suicidas sob gritos, humilhações e ameaças de morte. A estratégia russa agora não é liderança, é puro terror interno. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like. A todos que peço que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Não esqueçam que aqui vocês veem a verdade, esse é o canal da verdade, que nós relatamos os assuntos todos os dias para vocês. Fiquem conosco. Obrigado. A terra tremeu, onde o silêncio parecia eterno. Entre a última quarta-feira e o domingo que se seguiu, o mapa da guerra foi redesenhado com sangue e o aço dos ucranianos por sua determinação. Foram 201 quilômetros quadrados de território retomado da Rússia. Um número que para os burocratas é apenas uma estatística, mas para o soldado no fronte é o solo sagrado retomado palmo a palmo. Desde a contraofensiva de junho de 2023, o mundo não assistia a um avanço tão fulminante da Ucrânia. Em apenas 5 dias, Kiev anulou o que a Rússia levou meses para conquistar, provando que a inércia da guerra é uma ilusão que precede a tempestade. O epicentro dessa reconquista pulsa a 80 quilômetros a leste de Zaporíjia, ali onde tropas do Kremlin acreditavam ter fincado raízes profundas. Desde meados de 2025, a realidade bateu a porta com uma fúria eletrônica. O céu, antes aliado de Moscou, tornou-se cego. A interrupção do sistema Starlink, decidida nos gabinetes da SpaceX, cortou os nervos da comunicação russa. Sem o sinal dos satélites, os comandantes invasores viram-se isolados em um labirinto de incertezas, enquanto os comandantes ucranianos, aproveitando-se estrategicamente da situação, obtiveram êxito, enquanto os drones ucranianos, precisos como bisturis, cortavam o que restava da logística da Rússia. Mas, se no mapa o avanço é glorioso, nos bastidores da retaguarda russa, o cenário é uma tragédia humana, sem precedentes, né? Eu falo isso, para mim, quanto pior tiver para a Rússia, para mim, eu digo para aqueles que apoiam a Ucrânia, ou para os próprios ucranianos, é melhor, mais vitórias e mais facilidade para a Ucrânia. No entanto, essa é uma tragédia provocada pelos próprios comandantes russos contra aqueles que estão lutando pelo ditador da Rússia, que não se interessa pela vida deles. A inteligência ucraniana, através de seus ouvidos invisíveis, capturou o som da decomposição moral de um exército russo. Esses ouvidos invisíveis são as escutas entre as conversas russas que a inteligência ucraniana fez. E eu vou transmitir aqui, até se eu falar alguma palavra que não seja apropriada, não sei se eu fiquei na dúvida, mas vou falar, porque isso aqui foi transcrito e traduzido exatamente
como o oficial russo que estava comandando aquela linha de frente para as tropas russas avançarem, que não queriam avançar. Eles olharam e viram que quem estava indo mais na frente, uma outra unidade, estavam caindo, estavam tombando frente aos drones ucranianos e à artilharia. Eles tinham atingido a chamada Zona da Morte. E ia chegar a vez deles, porque as primeiras linhas não estavam conseguindo atravessar a Zona da Morte montada pela Ucrânia. E o que ouvimos não é a voz de disciplina militar dos russos, mas um grito rouco de desespero, dizia o comandante. Deve ser um tenente, um capitão, alguém assim, ou talvez sargentos juntos, né? Avancem, seus malditos, avancem ou morram. Grita um comandante cujas palavras transbordam ódio, mas também medo. O soldado russo não é mais guiado por um ideal. Ele é empurrado para o abismo por uma liderança que o vê como nada além de um número em um relatório. Aí diz o comandante: mais rápido, porra! Preciso preencher essa porra dele relatório, berra o oficial russo. Para ele, a vida de seus subordinados vale menos que a tinta usada para reportar um avanço inexistente aos seus superiores no Kremlin. A humilhação tornou-se a única ferramenta de comando. Homens são chamados de macacos, como ele gritava para eles, desobedientes e lixo, enquanto são forçados a marchas suicidas contra metralhadoras que eles mal podem ver. A crueldade não conhece limites desses russos. Interceptações agora na área de Uliápole revelam ordens que desafiam as leis dos homens, mas principalmente, na minha opinião, desafiam as leis de Deus. A ordem da 38ª Brigada Motorizada, que não está tendo sucesso em Uliápole, eles tiveram que se retirar da região, dos arredores onde eles estavam. É clara e gélida, essa ordem é clara e gélida. Falou o comandante através do rádio com aquele que estava, um outro comandante que estava comandando uma tentativa de avanço, que não conseguiu fazer. Aí disse o comandante do batalhão que estava lá atrás: não façam prisioneiros. Se capturarem alguém, atirem nele, diz a voz metálica no rádio. O exército que se dizia libertador agora se revela como uma máquina de extermínio, onde o assassinato de prisioneiros ucranianos é discutido com a banalidade de quem decide o que comer no jantar. Esta é a fase da operação especial do ditador Vladimir Putin, dessa operação macabra e diabólica, tenebrosa, quando as máscaras caem. De um lado, uma nação que recupera seu território com a precisão da tecnologia, o fogo da resistência e com honra. De outro, uma estrutura de poder que colapsa por dentro, onde o terror interno é a única coisa que mantém os soldados de pé. O moral russo não está apenas baixo, ele está morto, enterrado, sob o peso de comandantes que preferem ver seus homens fuzilados e admitir que a guerra para eles já está perdida. Nunca esperava que eu recebesse uma matéria assim, como de fato é na linha de frente, e que fosse fazer essa transmissão, mas é meu dever fazer isso. 200 quilômetros quadrados de terra é um abismo de desonra para os russos. No entanto, a Ucrânia avança não apenas com tanques, mas com a verdade, com as interceptações, como as interceptações revelam ao mundo. A máscara da Rússia caiu. Enquanto Kiev reconstrói seu destino com o heroísmo dos seus soldados, do seu exército, dos comandantes, até o soldado menos graduado, o exército russo se devora em sua própria tirania. O inverno que se aproxima, ou melhor, que já está, o inverno, não trará apenas frio, mais frio ainda gélido para as trincheiras. Trará o acerto de contas para aqueles que transformaram a liderança em massacre. A história está sendo escrita agora, e ela não perdoará os que deram a ordem de atirar nos prisioneiros ucranianos. Mas não é a história que não perdoará apenas. Deus não perdoará.
os que enviaram homens para a morte também, né, que são os mesmos, enviam suas tropas para a morte e mandam assassinar os prisioneiros ucranianos, apenas para completar um relatório de papel que provavelmente, como tantos outros, será mentiroso. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Conto com vocês, inscrevam-se, vamos juntos ver os desdobramentos da guerra e como ela vai terminar. Inscreva-se. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.